Eu vou tentar traçar uma cronologia do que aconteceu na Kiss. Essa boate abriu, que a gente tem notícia, em junho ou julho de 2009, sem documentação alguma. Nós temos uma lei em Santa Maria, um decreto municipal, número 32 de 2006, que dita todas as normas para um estabelecimento denominado boate, isso está na lei, no artigo 11º, parágrafo 3º, quadro 2. Ele diz assim: se tu vai abrir uma borracharia, uma sala de costura, um escritório de contabilidade, esse decreto foi muito sábio. Ele flexibilizou. Ó, vai ali, pega aqui, anota aqui, vamos... Tu paga uma taxinha, depois eu vou lá vistoriar, porque não tem risco um escritório de costura, certo? Mas se tu vai abrir uma boate, ele agravou. Não, para lá, boate tem problema. É aglomerado de gente, tem muita gente no mesmo local. Então tu tem que seguir determinadas normas mais rígidas para que não aconteça problema nenhum. Essa boate abriu sem documento nenhum, no peito e na raça, como se diz o gaúcho. Os vizinhos, nós estamos até perto do prédio aqui para localizar o cidadão, os vizinhos não conseguiu dormir, barulho de carro, briga de gente, barulho de som em excesso, não tinha isolamento, ou era fraco, ou era inexistente, ou era péssimo. Fizeram um abaixo-assinado para o Ministério Público, que cuida desta parte dos interesses difusos e coletivos, barulho. O Ministério Público de Santa Maria oficia o município e pergunta o que está acontecendo ali na Rua dos Andradas, e vou frisar bem o número 1935, que o pessoal não está conseguindo dormir, diz que tem uma boate que não tem documento lá, como é que você não sabe de nada? O município manda uma equipe de fiscalização que autua essa boate. E diz, aqui não pode ter boate sem ter documento, vocês têm que fechar. Rua dos Andradas, 1935, primeira atuação, em julho de 2009, julho, agosto de 2009. A partir disso, os donos da boate começam, junto ao município, pleitear documentos que dessem legalidade àquela boate. Ela devia ter fechado e depois buscado os documentos, porque esses documentos que o decreto 32 de 2006 prevê são prévios. Estudo de impacto ambiental, estudo de vizinhança, laudo acústico, isolamento acústico, alvará sanitário, alvará dos bombeiros, uma série de documentos que vão te dar condições de ter o alvará de localização. A boate vai lá e paga uma taxa e pega a tal de FID, que é uma ficha. E se começa a anotar, tem isso, tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo, não tem... Oh, tem só um problema grave aqui, ó. Nessa Rua dos Andradas, 1935, os estabelecimentos anteriores não terminaram, tinha algum problema que não concluíram alguma coisa, então vocês não podem, você tem que me trazer uma certidão de conclusão de obra, que equivale ao habite do prédio novo. Como é prédio velho, certidão de conclusão de obra. Tu me traz uma certidão de conclusão de obra primeiro, que aí nós vamos passar para as partes posteriores da coisa. O que aconteceu? Como não podia, ardilosamente, não se sabe quem, mas a polícia já deve saber agora, se trocou o número da Rua dos Andradas, Boate Kiss, de 1935 para 1925, com a conivência do ente público. Aquele mesmo que multou no número 1935, informa que no 1935 não pode ter boate, porque falta documentos. Você cria uma pasta nova, você cria um número novo, um código novo, na planta de valores do município, joga toda a documentação antiga numa caixa e atira num canto. E a partir daí, se começa a buscar documentos, porque você suplantou aquela barreira insuperável pela legalidade, de forma ardilosa, passa para o número 1925. Aí nós temos o revólver engatilhado. Porque alguém contribuiu para o evento danoso. A partir disso aí se começa a buscar documentos. Aí já no número 1925. E o município indo lá e multando. Esses inquéritos policiais, eles vêm evidenciar especialmente a questão do licenciamento, né? A questão de algumas irregularidades que houve no licenciamento da boate. Que na verdade não diz com o fogo especificamente, né? Não é uma relação direta com o fogo, mas é uma relação indireta que mostra que, pelo que se colheu até agora, aquela boate tinha problemas de licenciamento, no trâmite do licenciamento e na expedição das licenças. Esses inquéritos policiais, eles estão em fase de conclusão hoje, estão em fase de relatório.
Foram ouvidos nos dois já mais de 200 pessoas, contando os dois. As conclusões finais estão sendo elaboradas, né? É possível que, dentro das conclusões finais, ainda seja necessária alguma oitiva ou alguma diligência que não tenha ficado bem esclarecida, em razão de que no momento das conclusões é que a gente vai fazendo ilações e tecendo um silogismo que é a conclusão do inquérito policial. Então, pode ser que alguma diligência venha a ser feita, mas esse inquérito policial deve estar sendo remetido nos próximos 15 ou 30 dias à Justiça, e ele vem, independente de haver indiciamentos ou não, independente de haver indiciamentos de atores públicos ou não, que nós não sabemos ainda, mas de qualquer maneira ele vem a evidenciar ainda mais os problemas no licenciamento, as irregularidades no funcionamento da boate, na mesma linha de tudo que já tinha sido dito lá aos 55 dias. A polícia investigou primeiro o evento Fogo para frente e um pouco para trás. Já descobriu no primeiro inquérito os problemas que existiam na concessão de alvarás. Está em 2 inquéritos novos se aprofundando nisso aí agora, que se entende que tem problemas na concessão dos alvarás. Segundo, tem um processo penal, crime doloso contra a vida, que pode ir ou não a júri, certo? Popular. E tem um processo que está correndo na Justiça Militar, que é regido por um Código Penal específico. O Código Penal e o Código de Processo Penal Militar, que é diferente do Código Civil, do Código para o cidadão normal. O militar, ele é amparado por esse código. Então está correndo hoje 2 processos crimes, um na Justiça Militar Estadual, especificamente contra bombeiros e pessoas que atuaram, que têm carreira militar, e outro na Justiça Comum para o cidadão comum, que são os 4 que foram denunciados pelo Ministério por homicídio, que vão ou não, dependendo da pronúncia ou não para júri, irão a júri ou não, que são do Ministério, que já foram denunciados pelo Ministério Público, está em fase de andamento, vamos dizer assim, esse processo. Seria isso aí. O que eu busco, que eu entrei em junho nessa briga aí, ó, por não me conformar que era um reles problema penal. A minha tese é que nós temos um problema administrativo muito grande na geração e na concessão de alvarás, no Brasil inteiro, e que este problema na concessão do alvarás e mais outros problemas de não fiscalização pelo ente público, daquilo que ele é pago para fiscalizar, ele só quer o bônus do cargo, ele não quer o ônus. Isso aí gerou um problema penal, gerou um problema civil, gerou um problema político, gerou um problema eleitoral, entendeu? Então é bem mais amplo do que nós estamos acostumados a ler na mídia comum. O raciocínio que os promotores fizeram foi de que os responsáveis pelo homicídio diretamente são aqueles de duas formas, né? Aqueles que estiveram ligados a atear fogo e a colocação da espuma. Então, o entendimento deles foi de que, abstraindo essas 2 questões, nada teria acontecido. Até porque as eventuais irregularidades que tinham nessa boate tem outras tantas em todo o Brasil. Então, se não acenderem fogo lá dentro, se não botarem essas espumas tóxicas, não teria gerado consequências graves como aconteceu aqui. Então se focou exatamente nos 2 da banda, que um acendeu e passou para o outro e ele fez os movimentos com fogo, e também as pessoas que eram responsáveis diretamente pela empresa, pela boate, porque foram eles que ilegalmente, sem autorização, sem projeto, foram lá e colocaram aquela espuma tóxica, fizeram algumas alterações no interior da boate, que foi o que efetivamente causou as mortes. Depois se denunciou pessoas que tiveram fraudes processuais, falsos testemunhos, mas o entendimento naquele momento dos promotores foi de que pelas mortes diretamente são essas pessoas ligadas ao fogo e à espuma. Porque eu acredito piamente que esse monte de erros e de falhas administrativas causaram um grande problema para a sociedade como um todo. Se responde, não, mas é sempre assim, no Brasil todo é assim. Mas no Brasil todo não morreram 242 pessoas, não feriram 700. O caso aconteceu aqui. Então, o umbigo do mundo em relação às mudanças que nós temos que transmitir para a sociedade, que é uma das metas da associação, parte desta tese, que problemas de cunho administrativo causaram outros problemas em outras áreas do direito. Da parte, assim, que é o que tem causado mais questionamentos, inclusive por parte
especialmente de familiares das vítimas, né, é de que nesse instante o Ministério Público entendeu que não havia responsabilidade nesses termos para agentes públicos municipais, porque o que se tem que colocar é que, como eu falei, a violação por si só da lei não é improbidade nem crime. Então, esses argumentos retóricos de mas em 2009 não tinha alvará, não, mas em 2010 tinha, 11 tinha, 12 tinha. Então não se pode fazer esse raciocínio lógico, 4 anos atrás não teve alvará, portanto o responsável pelas mortes em 4 anos depois, não há como juridicamente fazer esse nexo, certo? Então, e depois o que se constatou é que essa empresa começou a tentar se regularizar. Né? E no momento assim da última fiscalização, que é o que consta nos autos do processo, que foi em abril de 2012, tinha o alvará dos bombeiros, tinha o alvará de localização e tinha o alvará, a licença ambiental. Não tinha o alvará de sanitário, que tinha vencido há 1 mês. Então, se nós contextualizarmos assim na época dos fatos e não hoje, era uma atuação normal de qualquer fiscalização, seja em Santa Maria, seja em Porto Alegre, seja em qualquer outro lugar do Brasil. Você não ia pegar um empreendimento que está funcionando porque venceu 1 mês um alvará que ele já tinha, tu ia conceder para ele. Isso aconteceria em qualquer circunstância. Pelo histórico, ela começa totalmente irregular. Totalmente irregular. Ou seja, isso acontece com muita frequência, infelizmente, no Brasil. As pessoas começam uma atividade e depois vão se regularizar. Isso é totalmente ilegal. Né? Só que aí, ao longo do tempo, por ser fiscalizada, ela passou a se regularizar. Né? E aí, o que aconteceu? Volta e meia, um ou outro alvará não tinha, porque eles vencem em 1 ano e eles não têm a mesma data de vencimento. Né? Então, por exemplo, a fiscalização de um que começou em agosto, que era o caso dos bombeiros, e vencia em agosto do outro ano, tinha uma outra que começava em abril. Então, realmente coincidiu de que um ou outro acabava não tendo o funcionamento. Porque é impossível uma boate funcionar, qualquer estabelecimento funcionar 3 anos e meio praticamente, acho que foi isso, sem nunca ter tido todas as licenças prévias necessárias. Porque nunca durante nenhum dia, olhe bem o que eu vou falar, durante nenhum dia da existência dessa boate, ela teve os 5 documentos prévios necessários. Ou faltava 1, ou faltava 2, ou faltavam todos. Um estava vencido, aí arrumava o outro, aí o outro vencia, o outro não vinha fiscalizar, o outro perdia a validade, o laudo era fraudado, o laudo acústico, o laudo ambiental, por isso já descobriu também o estudo de impacto de vizinhança. Tinha gente a 4,5 km, a lei manda que ter 100 metros para assinar. Todo mundo sabia disso aí e ninguém tomou uma medida drástica de fechar essa boate. Mas se era de conhecimento que tinha irregularidades, por que não fechar? Por que se dava um embargo e não levava ele até o fim? Que o embargo dizia assim, está embargada essa boate para em 5 dias se manifestar. Se manifestava, o município respondia, não aceito a tua impugnação, tu tem que fechar, ponto, parava. Ministério Público fiscalizava. 22 meses, fazendo um inquérito civil, 2, não é 1, é 2. Não fechava também. Mas eu não posso fechar. Não, tu pode pedir para fechar. Por que todo mundo que sabia que essa boate tinha irregularidade, agora já a gente sabe? A resposta simplória de que no Brasil é tudo assim não me serve. E não serve para a associação e não serve para a comunidade. Porque a comunidade paga os seus impostos. Se tu passa com um veículo a 80 por hora num pardal que é a 60 e tu não pagar a multa, quando vai licenciar teu carro, se tu não pagar e não licenciar, vão apreender teu carro. Por que uma boate tinha esse monte de irregularidades que não tinha a placa do carro, vamos dizer assim? Não tinha nem placa essa boate. Por que ela não foi fechada? Por tudo quanto a gente viu já lá no início do inquérito policial e por tudo quanto a gente viu agora, 1 ano passado, a gente tem a certeza de que essa boate não poderia estar funcionando daquela maneira. Dada a quantidade de irregularidades. Se você for ver... espuma indevidamente colocada, superlotação, janelas fechadas, porta de saída irregular, na verdade não havia saída de emergência, guarda-corpos, extintores que não funcionaram, licenciamento que não estava regular, não havia rotas de saída de fuga, enfim, aquilo não era um lugar próprio para ser uma boate. Então, por tudo quanto você viu, e eu citei apenas algumas, eu poderia citar outras
irregularidades. Por exemplo, um ponto de táxi irregular na frente da boate. Parece uma bobagem, os táxis que estacionavam ali. Só que o fato daqueles táxis estarem estacionados ali, quando ocorreu o evento que as pessoas tentaram sair, as pessoas trancavam ali, inclusive amassaram esses veículos, e isso com certeza talvez tenha sido responsável pela morte de uma ou duas ou três pessoas, que fosse uma pessoa. Cada vida encerra um valor absoluto. Então, a gente cita assim, rapidamente, umas 10 irregularidades. Dessas mais importantes, sem as outras, como eu citei o caso dos táxis, né? Então, a gente vê por tudo isso que essa boate não podia funcionar de jeito nenhum, que eram tantas irregularidades na boate, tanta coisa evidenciada, que houve falhas, né, por parte da fiscalização, acho que houve falhas por parte dos proprietários da boate, da gerência. Então, por tudo isso, nós vemos que há problemas evidenciados que demandariam sim o fechamento daquele estabelecimento. A improbidade administrativa, ela trabalha com uma ideia de não apenas uma violação da legalidade, mas uma violação dolosa, intencional, com algum interesse da legalidade, certo? Então não é simplesmente violou a lei em improbidade, não. Tu tem que violar com este conteúdo de uma imoralidade, de uma desonestidade, de ter uma vantagem. Então, nesse sentido, até então, o que se entendeu que cabia em improbidade administrativa foram exatamente também os bombeiros que utilizaram desse sistema para dizer que para eles era importante solucionarem quanto mais casos de alvará possíveis, eles teriam um ganho institucional, ou seja, olha, em Santa Maria, enquanto nas outras estão concedendo 1.000 alvarás, Santa Maria estão 4.000, olha só como são competentes e tal, e por isso que teve essa questão de concederem alvarás sem autorização. Então, nesse sentido, foi que os promotores entenderam que naquele momento, com esses elementos, por si só o fato de não ter um alvará, você não pode imputar improbidade, desonestidade, né, crime por um fiscal que atuou dessa ordem, porque era uma rotina, certo? Claro que depois do acontecido, aí tudo virou, não pode isso, não pode aquilo. O Estado, o Brasil e o mundo quer saber o que houve, como é que essa boate ficou aberta. Por que deram 11 multas, 11 embargos, 11 notificações? Era uma série de embargos com número 1935 e 1925 e não sei, mas como? Como é que um estabelecimento tem 2 números? Como é que eu tenho 2 CPF? E isso nós precisamos de uma resposta, nós precisamos saber o que aconteceu. É muito simplório dizer que apenas 4 pessoas contribuíram para isso, né? Eu não acredito, eu não consigo acreditar nisso aí. Eu entendo que erros de direito administrativo graves, não vou usar outras palavras, usar erros, levaram essas consequências que nós estamos sofrendo hoje. Lá no início nós recebemos uma denúncia anônima dizendo que havia documentos que a prefeitura não tinha mandado. E naquele momento nós tivemos medo de pedir um mandado de busca e gerar uma comoção social. Nós ficamos com medo, olha, se a população descobrir que a prefeitura pode eventualmente estar sonegando documentos, naquele momento de comoção nós imaginamos, daqui a pouco vamos colocar fogo nessa prefeitura. Nós tivemos essa sensibilidade. Conversamos com o juiz, conversamos com o promotor, resolvemos fazer uma diligência discreta. O Ministério Público foi junto, o delegado Sandro foi lá. E para nossa surpresa, realmente o documento mais importante, o documento que apontava 29 irregularidades, assinado por um arquiteto de carreira da prefeitura, documento que apontava 29 irregularidades que proibiam aquela boate de funcionar, realmente não tinha sido nos mandado, estava num outro setor, que se não tivesse vindo uma denúncia anônima, que provavelmente tinha vindo de dentro da prefeitura, pela riqueza de detalhes sobre o documento, provavelmente nós não tivéssemos tido acesso. Nós tivemos que buscar esse documento. Então nós tivemos problemas nesse sentido. Nós tivemos morosidade na entrega de documentos da Prefeitura Municipal. Então isso tudo, aliado a uma série de irregularidades, nos frustrou nessa questão do Poder Público Municipal, que poderia ter nos auxiliado mais na busca do esclarecimento do fato. Então, o que o Ministério Público tem feito? Nós não podemos entrar num sentimento de caça-bruxas, de acusarmos pessoas indevidamente. Não, nós queremos trabalhar dentro dessa lógica, que é uma lógica correta. Se nós recebermos ou encontrarmos informações, provas de que alguma coisa deixou de ser cumprida, com esse algo mais, de que, olha, realmente não foram fiscalizar lá porque receberam dinheiro, não foram fiscalizar porque eram amigos não sei de quem, não foram fiscalizar porque tal político não pediu que não fosse, opa,
Aí nós temos esse conteúdo que não é simplesmente o descumprir uma norma administrativa, tem um conteúdo de uma imoralidade. E o Ministério Público abriu um inquérito civil, dois inquéritos civis sobre a Kiss, que um durou 22 meses. Durante 22 meses a Boate Kiss ficou sendo investigada, conversada, instigada pelo Ministério Público para resolver seus problemas, mas não resolvia também, mas estava aberto. Então o ente estadual e o ente municipal sabiam das ilegalidades e das irregularidades, mas não fecharam a boate, ela seguiu aberta. Esse inquérito civil resulta de reclamações do som. Tá? Então o Ministério Público chama eles e qual é o ajustamento? É que eles cumpram, façam uma atividade, uma engenharia acústica, como tu disseste, para que evite que o som propale para fora e incomode os vizinhos. Tá? Agora, o que tem que ficar claro? O Ministério Público não é engenheiro, não é arquiteto. Nenhum promotor sabe engenharia de som. Quem sabe engenharia de som acústica é engenheiro. Arquiteto não é o promotor. Então o promotor ele determina que se faça um projeto técnico com um responsável técnico para que este responsável técnico diga o que tem que fazer. Não é o promotor que sabe o que tem que botar. Nós não sabemos, nós sabemos que tem um problema e cobramos da atividade econômica, seja qual for, que ela contrate um especialista naquele trabalho e resolva. Bom, o que se sabe aí que vem no processo em si é que eles chamaram uma arquiteta, enfim, que ela apontou algumas coisas e eles não cumpriram. Né? Então o que o Ministério Público fez? Ele oficiou para que a prefeitura fosse lá para fiscalizar e não teve retorno. E oficiou para que a Patran fosse lá, Patrulha Ambiental, e não teve retorno. Aí ele mandou o secretário de diligências lá para verificar, ver as pessoas, fotografar, mas sempre com esse conteúdo de verificar se o som estava. Mas nunca passou e não é o promotor do caso, nenhum promotor do Brasil ou do mundo vai apontar, porque não é o nosso trabalho, nós não temos esse conhecimento, se a espuma é ou não é, se ela está ou não colocada. A gente cobra que alguém técnico vá lá e nos diga. No caso, a gente cobra um projeto técnico contratado pela atividade econômica e depois a fiscalização por órgão técnico da prefeitura que tenha este conhecimento. Porque não é conhecimento do promotor isso. Então, o que aconteceu? Essa espuma foi colocada sem autorização de ninguém. De ninguém. Pelo menos é o que consta ali. Seja de engenheiros contratados, o promotor jamais ficou sabendo disso. Eles colocaram por conta própria para que que na cabeça deles não houvesse mais ruído, para que as pessoas não reclamassem. Agora, saber se aquilo era ou não, o promotor não tem como saber isso. Tem através de um órgão técnico que ele exigiu que fosse lá. Nesse meio termo é que aconteceu a tragédia. Isso não foi uma tragédia, isso não foi uma fatalidade, isso foi um massacre. As pessoas morreram sem respirar, porque não tinha saída, porque foi alterada a fachada, porque se fechou locais de puxar fumaça, exaustores, porque foi colocada espuma indevidamente, porque não se reviu o projeto, porque trocaram os números, porque quem deveria fiscalizar não fiscalizou, quem deveria ser mais duro na fiscalização não foi, quem deveria tocar para diante os embargos não trocou. Provavelmente a prefeitura tenha no setor técnico engenheiros, né? E aí eles teriam essa capacitação para verificar. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, do não vir a resposta, houve também reclamação de vizinhos que continuava o som, aí o promotor requisitou a prefeitura e requisitou a Patrulha Ambiental que fossem lá fazer a fiscalização. E enquanto ele aguardava que essas duas entidades fizessem a fiscalização, que aconteceu a tragédia. No nosso sentir, estavam evidenciadas de forma muito clara grandes irregularidades que representavam um grande perigo para as pessoas que estavam lá dentro. Você pensa assim, ó, o fogo começou no melhor lugar onde o fogo poderia começar. A porta de saída era lá, a única porta. O fogo começou aqui. O fogo começou no lugar mais distante da porta de saída. E ceifou a vida de 242 pessoas e trouxe 600 feridos. Imagine se o fogo começasse no meio da boate. Ou se o fogo começasse próximo à porta de saída. Todas as, talvez 1000 pessoas que estivessem no local, talvez tivessem morrido. Então, no nosso sentir, eram grandes irregularidades, sim,
que numa fiscalização minimamente eficiente demandaria o fechamento imediato daquele estabelecimento. Porque a expectativa das famílias, e essa expectativa foi criada grande parte pela polícia e outra parte pela imprensa, que desde o início começou com o movimento caças bruxas, e começou a ampliar as responsabilidades. Não, todo mundo era responsável, daqui a pouco foram indo, era o prefeito, era o governador, era o presidente, todo mundo era responsável, né? Então, nesse clima de procurar culpados, acabou que as famílias criaram uma expectativa de que não, vamos responsabilizar todo mundo que se tem cogitado. Só que elas vêm sendo insufladas por pessoas, por associações, por sindicatos, vêm sendo insufladas nesse sentido. Tem pessoas aproveitando o momento da dor delas, aproveitando para fazer política. Isso, infelizmente, tem acontecido. Mas eu sempre tenho dito que o que vier dos familiares, nós vamos entender e compreender, porque realmente sabemos a dor que eles estão passando. Nós sofremos ataques nesse sentido, dizendo que eu estaria apontando o grupo do prefeito porque eu teria interesse político nisso. Eu diria o seguinte, que eu tinha muita proximidade, inclusive, com o grupo do prefeito. A gente fica triste de ver essa situação, porque nós tínhamos pessoas muito conhecidas dentro da prefeitura, pessoas das nossas relações. O próprio prefeito era uma pessoa que eu admirava muito até essa tragédia. Me causou muita frustração realmente ver o que ocorreu no pós-tragédia. Era uma pessoa, o prefeito, com quem eu convivia semanalmente em todos os eventos, em razão de toda a atividade aqui na cidade de Santa Maria. Quando ocorreu esse fato, eu era o delegado de Polícia Regional há 2 anos. Há diversas pessoas dentro da Prefeitura Municipal que eram pessoas das minhas relações. Então, é uma coisa que nos frustra, nos causa estranheza, que tenham levantado essa questão. Mais do que isso, nos causa uma infelicidade muito maior o apontamento dessas pessoas aqui da comuna, com quem a gente tinha relações, do que se a gente tivesse que apontar pessoas em Porto Alegre. Então, essas questões não têm o menor sentido. São questões são absurdas e são coisas levantadas por pessoas que enxergam nos outros aquilo que motiva as suas atividades. Vamos parar com essa mesquinhez de política de A, de B e de C, que quem é a favor da Kiss é de um partido, quem é contra a Kiss é de outro partido. Porque eu que falei disso sou aquilo. Não, nós temos que saber o que aconteceu e traçar futuros, traçar rumos para que isso não aconteça mais. Políticas verdadeiras, como já foi levado ao Senado em dezembro. A associação levou 2 projetos de lei, uma lei de reparação para essas famílias, para reinserção no mercado de trabalho, que entra o Ministério da Saúde, Emprego, Previdência, que essas pessoas, elas estão indo trabalhar, esses jovens que iam entrar no mercado de trabalho, não estão passando no exame admissional das empresas, porque estão com a saúde comprometida. Tem gente que literalmente não tem o que comer, porque se a associação não levar comida, não vai ter o que comer. Tem gente que não pode se deslocar para fazer o tratamento, a associação tem que pegar um carro e levá-la para fazer o tratamento. Tem gente que não consegue respirar, tem gente que não tira da boca o gosto amargo da fumaça e do cianeto. E nós vamos falar em partido político, em politização da questão. Eu me recuso a entender essas pessoas.